Certamente você já viu a cara dessa moça em algum vídeo por aí, em qualquer rede social, TikTok, YouTube, tudo. Viralizou, ela ficou muito famosa, porque ela teve coragem de fazer uma coisa que a mãe não teve coragem de fazer, que é dizer não para criança birrenta. E eu quero comentar um pouco também sobre esse caso e falar talvez algo que você ainda não tenha ouvido, mas você merece ouvir. Vamos ver mais uma vez aqui o vídeo e vamos comentar algumas coisas sobre isso. Nega trocar com uma criança tá nervosa, porque ela não quer Bom, ela tá lá na janela dela de boa, com fonezinho de ouvido e tal. A janela tá fechada. Ela não queria olhar. Ela queria sentar no lugar dela, que ela pagou. Ela não queria olhar nada, só queria sentar. É o lugar dela, ela pagou. A gente Certo? entende que essa pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia. Não, o que é engraçado aqui é o cara, né? O cara, a mulher reclamando. Ai, a moça não quer trocar de lugar com a criança, tadinha e tal. E o boca aberta lá batendo palma. Brincadeira, né? Tem que bater palma pra ela. Cara, meu Deus do céu. Deve ser parente, no mínimo, né? Depois ela falou numa entrevista aí no programa que tava a família toda ali. Não tava só a mulher. Por isso que ela tava com toda a coragem do mundo também pra falar o que quisesse, né? Tava a família toda ali reunida. O cara que certamente era parente, então, provavelmente, né? E ela ali, inclusive ela fala que tinha uma janela para essa criança sentar. A criança foi para uma janela, só que ela queria essa janela dela. Ela não queria a janela, queria essa janela dela. O que é muito engraçado aqui? É que ela... Bom, tudo aqui é muito engraçado, tudo. Mas ela fala, não, você não tem empatia, porque é uma criança, século XXI, se fosse com um adulto ainda, tudo bem, né? Mas no começo ela pergunta assim, será que ela tem algum problema e tal? E se ela tivesse algum problema, ela teria empatia com ela? Então, né? Ou ela não teria empatia. Porque com adulto tudo bem não tem empatia. Mesmo se ela também tivesse um problema, que ela não sabe. Ela não sabe. E claro, alguém vai dizer assim, e se a criança tinha um problema? Bom, aí vamos lá por partes, como diz o Jack Stripador. Primeiro ponto é o seguinte, a moça estava corretíssima, não tem que dar lugar mesmo, não, o lugar dela. Ela pagou, eu gostaria muito de estar no lugar e fazer a mesma coisa, ter a oportunidade de fazer a mesma coisa. Exceto, claro, vou chegar num ponto importante, se a criança tivesse algum problema. Mas vamos lá, primeira questão é a seguinte, criança normal, birrenta, e toda criança é birrenta, quem falar que criança não é birrenta, que a sua não é, você tem sei lá, não é uma criança, é um ET. Porque minhas duas crianças são maravilhosas e eram birrentas quando eram pequenas, agora nem tanto, porque eu já tirei com uma ferramenta muito importante, que se chama, chamada cinta. E aí, criança lá normal, tal, e quis o lugar. Ela falou assim, não vou dar, é meu lugar. Ela não quis dar. Perfeito. Ela fez o que ela quis fazer, é o direito dela. Se ela tivesse dado o lugar, estava errado? Não. Porque o lugar é dela, começa porque o lugar é dela. Ela pagou para aquele lugar. Se ela quisesse dar o lugar, ceder o lugar, também estava certo. Ela tinha que ensinar a lição. Não tinha nada, ela tinha que cuidar da vida dela. Quem tem que ensinar a lição para a criança é a mãe. Ela tinha que cuidar da vida dela, que é o que ela fez. Se ela falasse, não, vou dar o lugar, vou ceder o lugar, beleza também. Mas ela não cedeu, ela está dentro do que é o esperado, é a vida dela, acabou. Aí, nós temos o caso se essa criança fosse uma criança especial, porque tem muita criança que é especial. E muita gente fala assim, você já deve ter visto algum vídeo assim, de uma criança dando algum tipo de trabalho, e a pessoa falava lá, no final tinha aquela mensagem, você não sabe o que está acontecendo, essa criança pode ter algum problema. Às vezes mostra, né? Depois que a criança tinha algum problema, e sensibiliza. E claro, algumas crianças têm alguma dificuldade, tem um TDAH, tem um autismo, tem qualquer coisa, isso é verdade. Agora, para você, mãe atípica, pai atípico, que tem uma criança que está dentro desse quadro, é importante que você sinalize, justamente porque a gente não sabe. A gente não sabe se a criança tem alguma dificuldade ou se ela só é teimosa, se ela só é birrenta, se a dificuldade é o pai. Então, sim, sinalize, porque as pessoas não têm obrigação de saber que a sua criança tem algum espectro. Você que tem que sinalizar. Coloca aquele cordãozinho e tal, deixa claro, minha criança, ela tem uma dificuldade, por isso que ela faz assim, por isso que ela birra, por isso que ela grita, por isso que ela deita no chão, por isso que ela chora, por isso que ela fala alto. Acontece, né? Às vezes fica evidente, sem um tipo de sinal, mas às vezes não fica. E ninguém tem bola de cristal, ninguém tem que adivinhar. Você, pai, você sabe, você tem que deixar claro ali. Beleza? Então, se ela tivesse algum problema, a moça deveria dar o lugar? Ora, o lugar é dela. O lugar é dela. Não, ela não precisava dar lugar também. Mas é uma criança autista, tudo bem. Mas se a criança quisesse ver ela pelada, né, como a gente viu vários memes aí, e se a criança quisesse sentar lá na cabine do piloto e pilotar o avião? Mas a criança com uma dificuldade, um autista, um TDAH, tem que deixar?
É evidente que não. É claro que não. Então, existem limites. Ela poderia ter deixado ou não. Eu, no lugar dela, se estivesse claro que era uma criança autista, com TDAH, com qualquer dificuldade, eu acredito que eu cederia o lugar. Acredito que eu cederia. E quem não cedesse o lugar está errado? Claro que não. É evidente que não. Ah, mas seria imoral, seria feio. Cara, como assim, pô? Você não pode colocar os direitos seu, ou que seja do seu filho, na frente do direito de outras pessoas. É claro que nós temos, dentro da esfera civil, várias prioridades, como estacionamento para pessoas com dificuldades, nós temos acessibilidade, tem tudo isso. E já não é o suficiente, claro, suficiente assim, né? Tem lugares que não tem, deveriam ter. Mas agora você queria que as pessoas deem as coisas dela. E se ele quisesse algo dela? Imagina eu tô andando na rua e aí tem uma criança que é autista, eu tô com um boné do Brasil e a criança quer para ela. Eu tenho que dar o meu boné para ela porque ela tem a dificuldade, ou ela tem que entender que não, né, que ela não pode ter isso. Tem coisas que vão ter limites ali. Tem que chegar no limite. E é difícil, eu sei que é difícil. Por isso que eu talvez, muito provavelmente, eu cederia o lugar. Mas não quer dizer que todo mundo tenha que fazer. Não tem que fazer. Seria interessante que fizesse. Mas mesmo que não faça, não é algo imoral. Não é imoral. Tá? Responsabilidade da criança sempre é dos próprios pais. Os pais sabem como a criança é, independente de ter ou não algum espectro, ter ou não alguma dificuldade. O pai que sabe como ela é e o pai que tem que conduzir-lhe da melhor forma possível. Tá certo? Agora, você deve ter rido bastante desse caso, dos memes, você deve ter ficado do lado dessa moça, porque o tiro ali saiu pela culatra, né? Quem gravou tentou expor ela e mostrar que ela era uma pessoa que não tinha empatia, e na verdade o país inteiro ficou do lado da moça, né? Ela ganhou vários seguidores, tá famosa, todo mundo aplaudindo ela. Mas talvez você esteja criticando a mãe, rindo dos memes, enquanto você faz a mesma coisa. A mesma coisa. E eu estou apontando um dedo para você, enquanto eu aponto 3 dedos para mim, porque eu também já fiz a mesma coisa. E é importante a gente falar sobre isso. Porque o que essa mãe fez? Ela estava negligenciando a autoridade dela como mãe, ela estava deixando que o filho escolhesse as coisas, né, desse birra, eu quero, porque quero, e chorava, o menino gritando igual uma galinha, sendo estrangulado, um gato atropelado. É algo vergonhoso. E aí ela tentou parar a birra dele, porque é o que parece, a criança não tinha nenhum problema, mas tentou barrar a birra da criança, querendo comprar ela, dando o que ela queria. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente vê mães e pais aí com seus filhos em fila, na fila de banco, na fila de hospital, na fila de atendimento qualquer, e a criança lá com celularzão jogando lá, assistindo videozinho do YouTube lá. Eu estou cansado de ver, até em lugares inusitados, como na igreja, por exemplo. Tá o momento da pregação lá, e aí a igreja não tem salinha, e aí enquanto tá lá o pessoal ouvindo a mensagem lá, a pregação, a criança tá lá assistindo YouTube, jogando joguinho não sei do que. E aí? Né? Quer dizer, quantas vezes isso acontece? O tempo todo nós vemos isso. Todas essas pessoas não estão tendo exatamente o comportamento dessa mãe que não tomou para si a responsabilidade de controlar o próprio filho. Ah, mas é porque se ele não ficar ali assistindo, ele fica um saco, ele vai me atrapalhar. Tô tentando conversar com as pessoas e ele tá mãe, pai, e tá andando para lá e para cá, e pelo menos ele fica ali quietinho, não precisa estar brigando com ele. Mas é justamente o não brigar com ele que é o que tá errado. Por que seu filho tem que te obedecer? Ele tem que te obedecer porque ele tem que te obedecer, porque ele é seu filho. A Bíblia diz assim: filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Seu filho tem que te obedecer, porque seu filho tem que te obedecer. Ele não tem que te obedecer porque ele está jogando, porque ele está brincando, porque ele vai ganhar alguma coisa. Né? Ah, é porque ele vai chorar. Ah, ele vai ficar triste. Ninguém quer ver a criança triste. Só que a criança ficar triste é algo necessário para ela entender como o mundo é. O mundo não é, como disseram muito aí, não é um moranguinho. Não é um moranguinho. Na escola ele tem responsabilidades, ele tem que se comportar de certa forma. Na igreja tem que se comportar. Vai num banco tem que se comportar. Vai em qualquer lugar tem que se comportar.
Tá no avião, tem que se comportar. Tem que entender que tem a coisa que é dele, que ele tem direito, que ele pode. Tem a coisa que não é dele, tem a coisa que as pessoas podem dar para ele ou não. Tem coisa que ele vai conseguir ou não. Tem momento para tudo. Imagina, olha só, tem aniversário da criança, tem 2 crianças da idade próxima, aí o pai e a mãe vai lá, vai fazer aniversário de um, compra presente para o aniversariante, mas vai comprar um presentinho também para aquele que não é aniversariante, porque senão ele fica triste. Ora, e como que ele vai aprender a lidar com qualquer frustração da vida, se nem no dia que ele deveria se alegrar pela vida do próprio irmão, ele não fica frustrado por não ter ganhado um presente? E nem deveria ser uma frustração. Não deveria. Porque é claro que é o dia de outra pessoa. Então, muitos pais, eu vejo, nossa, muita gente está compartilhando isso aí, falando, ficando do lado da moça lá que não tem lugar, enquanto está fazendo faz exatamente o que a outra mãe fez, a mãe que estava gravando, que é tentar conseguir para o filho aquilo que o filho quer. Então, esse episódio, ele tem que ser muito melhor aproveitado. Não é só questão de ver que uma mãe fez algo de errado. É a questão de ver que nós, pais e mães, estamos fazendo de errado também. Ou fizemos. Porque eu fiz muita coisa que hoje eu não faço mais. Mas no passado eu fiz, quando os meus filhos eram menores. Né, eu fiz, deixei que minha esposa fizesse. Até que eu entendi que não, isso está completamente errado. Que criação é essa que eu estou dando? Mas você precisa se analisar e ver se você não está sendo a mulher doida que estava filmando, né, que estava tentando jogar a responsabilidade da criação do seu filho para a TV, para o tablet, para a escola, para qualquer lugar que não seja você. Quem diz não é você, quem controla é você, quem tem que fazer obedecer é você, quem tem que cortar a birra é você. E a carne que tem que doer para ensinar seu filho é a sua. É a sua carne. Tá? Ninguém tem que sofrer com uma criança desobediente. Inclusive, se ama o seu filho, então não deixa ele ser desobediente. Não deixa ele ser desobediente chato. Porque ninguém gosta de criança chata desobediente. Ninguém. Seu filho vai ser odiado se ele for igual essa criança aí. Lá do evento do avião. Vai ser uma criança odiada. Então, se ama o seu filho, que ele seja uma criança agradável. Senão, ele vai ser odiado. Tá? Então, diz aí nos comentários o que você achou de todo esse negócio. Se você já fez algo minimamente parecido. O que você faria se estivesse lá no lugar dessa moça? Se inscreve no canal, curte o vídeo e até uma próxima. Deus abençoe.